Olá pessoal, nesse vídeo vamos ver um pouco sobre as estruturas condicionais de programação, que são o se, o se não se e o se não. Então a primeira estrutura que a gente vai ver é o se. Então o se ele tem esse formato, a gente tem que escrever se, entre parênteses a gente vai ter uma condição, e entre chaves a gente vai escrever o que a gente quer fazer. Então se essa condição for verdadeira, se essa condição for cumprida, a gente faz o que está aqui entre chaves. Por exemplo, se tiver previsão de chuva, ter previsão de chuva é a minha condição. Então, se essa condição for cumprida, se ela for verdadeira, se tiver previsão de chuva, então a ação que eu quero fazer é pegar o guarda-chuva. Um outro exemplo seria, se a nota de um estudante for maior ou igual a 7, então essa é a condição. Se essa condição for verdadeira, eu quero aprovar o estudante. Outro exemplo, se estou com sede, então vou tomar água. Então aqui a minha condição é estar com sede. Se ela for cumprida, se ela for verdadeira, então eu vou tomar água. Então vamos pegar como exemplo aqui um algoritmo, vamos escrever um algoritmo que seria sair de casa. Então, por exemplo, a gente poderia, como passo 1, tomar banho, como passo 2, vestir uma roupa, como passo 3, olhar a previsão do tempo. E aí? Se a previsão for de chuva, se ela não for de chuva, então eu simplesmente saio de casa, não faço nada. Vou olhar a previsão do tempo, ela não é de chuva, eu saio de casa. Já se essa condição for verdadeira, se a resposta para essa pergunta for sim, tem previsão de chuva? Sim. Então eu vou pegar o guarda-chuva e aí então eu vou sair de casa. E aí como é que a gente escreve isso na sintaxe do nosso programa, né? Com essa estrutura aqui, se, entre parênteses, previsão de chuva, e entre chaves, pegar o guarda-chuva. Que a nossa ação é pegar o guarda-chuva e a nossa condição é ter previsão de chuva. Então, se tem previsão de chuva, eu vou tomar banho de todo jeito, vou vestir a roupa de todo jeito e eu vou olhar a previsão do tempo de todo jeito, independente da previsão de chuva. Então, esses 3 passos aqui não dependem da condição. Aí, se eu tenho previsão de chuva, quando eu olhei a previsão, essa previsão é de chuva, então eu vou pegar o guarda-chuva e vou sair de casa. Já se eu não tenho a previsão de chuva, de todo jeito eu vou fazer os 3 passos, que não depende da condição. Eu vou tomar banho, vou vestir a roupa, vou olhar a previsão do tempo. E aí eu olhei a previsão do tempo e a previsão é de sol, ou é de sol entre nuvens, então não é previsão de chuva. A previsão de chuva, a resposta para essa condição é não, é falso previsão de chuva. Logo, eu simplesmente vou sair de casa. Então veja que o nosso algoritmo, a gente escreveu um algoritmo só, com uma condição, mas dependendo dessa condição, a gente vai ter 4 passos ou 5 passos, como a gente viu antes pegando o guarda-chuva. Então o mesmo algoritmo, se eu usar ele todos os dias, às vezes eu vou ter 4 passos quando não tiver previsão de chuva, e às vezes eu vou ter 5 quando tiver previsão de chuva. Bom, então a gente viu essa estrutura do se, que tem a condição e tem as ações do que fazer. E a gente viu só uma ação aqui, né? Porém, a gente pode ter várias ações, né? Se determinada condição for cumprida, eu quero fazer várias coisas. E aí, esse é um dos motivos pelo qual é mais fácil a gente usar essa estrutura aqui. Se a gente escrever dessa maneira aqui, nosso programa vai funcionar. Porém, se a gente escrever dessa maneira aqui, fica mais fácil da gente enxergar. Primeiro, um comando em cada linha, uma ação em cada linha. Então eu já bato o olho e sei que cada linha dessas é um comando, que eu tenho mais de um comando, no caso 3. E sei que esse meu bloco aqui do C termina aqui, porque ele está alinhado aqui. Ó, a última chave dele está alinhado com o C. Então quando a gente tem bastante código, fica mais fácil de ver isso também.
Bom, e vamos olhar aqui, vamos rever o nosso algoritmo para sair de casa, e agora eu quero que, se tiver previsão de chuva, eu quero fazer mais de uma ação. Eu quero tirar a roupa do varal, recolher a roupa, quero fechar as janelas e quero pegar o guarda-chuva antes de sair de casa. Então, de novo, a gente vai ter os três ações, os três comandos fixos aqui, tomar banho, vestir roupa e olhar a previsão do tempo. E aí a gente vai ter a nossa condição, que é se tem previsão de chuva. Se não tem, a gente simplesmente sai de casa. Já se a resposta para essa pergunta aqui for sim, se tem previsão de chuva, aí eu vou querer recolher a roupa do varal, tirar a roupa do varal, vou querer fechar as janelas, vou querer pegar a guarda-chuva e aí então sair de casa. Então veja que agora, se tem previsão de chuva, agora o meu algoritmo vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 passos. Que eu vou fazer os 3 fixos, mais tirar a roupa do varal, fechar a janela, pegar o guarda-chuva e aí sair de casa. Já se não tem previsão de chuva, se a previsão é de sol ou nublado, nosso algoritmo continua tendo 4 passos. Que eu vou olhar a previsão, ela não é de chuva, então simplesmente vou sair de casa. Não vou nem tirar a roupa do varal, nem fechar a janela, nem pegar o guarda-chuva. Bom, e a gente pode ter várias condições C no nosso código, uma após a outra. E esse também é um dos motivos pelo qual é importante a gente escrever nesse formato aqui. C, parênteses, chave, aí pula na outra linha o comando com esse espaço aqui, para a gente saber que esse comando está dentro desse C, e na outra linha a chave na mesma linha do C. Então, assim, batendo o olho, a gente sabe que a gente tem 3 condições, que essa condição aqui tem um comando, essa condição aqui, esse C, tem 2 comandos, e esse aqui tem um comando. Então, visualmente, fica mais fácil da gente entender e ler o nosso código. Então, vamos ver um novo algoritmo aí para sair de casa. Agora, com mais de uma condição, com mais de um C. Então, a gente vai ter os nossos 3 passos, tomar banho, vestir roupa, olhar a previsão do tempo. E aí a gente vai ter a primeira condição, que é se tem previsão de chuva, se sim, eu quero pegar o guarda-chuva e ir para o próximo passo. Se não, eu vou direto para o próximo passo. O próximo passo é uma nova condição, uma nova pergunta. Tem previsão de frio? Se tem previsão de frio, se sim, então eu quero pegar um agasalho. E vou para o próximo passo. Se não, eu não pego o agasalho e vou direto para o próximo passo. É sair de casa. Então aqui a gente tem 2 condições C, né? Essa daqui que é se previsão de chuva, pegar guarda-chuva, e se previsão de frio, pegar agasalho. E aí vamos ver as possíveis respostas aí para as nossas condições. Então, a gente tem os 3 passos iniciais que não mudam, porque eles não dependem de nenhuma condição. E aí pode ser que a previsão seja de chuva, aí eu vou pegar o guarda-chuva. E pode ser que a previsão não seja de frio, que ela seja de calor. Aí eu não vou pegar o agasalho, eu vou simplesmente sair de casa. Então, com o mesmo algoritmo, com um algoritmo só, dependendo da previsão, eu vou fazer esses passos aqui. Já agora com o mesmo algoritmo, dependendo da previsão, agora uma previsão diferente, que é não tem chuva, não tem previsão de chuva, por exemplo, a previsão é de tempo sol entre nuvens. Aí eu não vou pegar o guarda-chuva, porque não tem previsão de chuva, mas a previsão é de frio. Então eu vou pegar o agasalho. E aí eu vou sair de casa. Um outro caso possível seria a gente ter previsão de chuva, aí a gente vai pegar o guarda-chuva e também tem previsão de frio. Aí a gente vai pegar o agasalho. Então, nesse caso, com o mesmo algoritmo, a gente olhando a previsão e respondendo os nossos Cs, a gente viu que tem previsão de chuva e de frio. Então, a gente pegou o guarda-chuva e pegou o agasalho. Então, com o mesmo algoritmo, agora a gente tem 6 passos. A única coisa que mudou foi a previsão do tempo.
E agora a última possibilidade, que seria não ter previsão de chuva, né? Por exemplo, uma previsão de sol, e não ter previsão de frio. Nesse caso, eu não iria nem pegar o guarda-chuva, nem pegar o agasalho, e iria simplesmente sair de casa. Então a gente viu aí 4 casos diferentes com o mesmo algoritmo, que vai mudar os passos que a gente vai fazer, dependendo unicamente da previsão do tempo. Bom, nós vimos a estrutura C, né? Na estrutura C a gente se fez 2 perguntas ali, se tinha previsão de chuva e se tinha previsão de frio. E agora nós vamos ver uma outra estrutura, que é o C, se não. Então nós temos C, condição, e o que fazer se essa condição for verdadeira, igual a gente acabou de ver. Só que aí nós temos mais um comandinho aqui, que é o se não, que aí entre chaves ele vai receber os comandos que a gente quer fazer se essa condição for falsa. Então veja bem, no C, se essa condição for verdadeira, a gente faz o que está entre as chaves. Já se ela não for verdadeira, se ela for falsa, né, se a resposta para essa pergunta for não, a gente não faz nada. Simplesmente segue adiante no nosso código. Já aqui com a estrutura C, se não, de todo jeito a gente vai fazer alguma coisa. Se a condição for verdadeira, a gente vai fazer o que está aqui, entre as chaves do C. E se a condição for falsa, a gente vai fazer o que está aqui, entre as chaves do se não. Então, vamos imaginar um caso onde um estudante é aprovado com a nota 7 ou acima. E com a nota abaixo de 7, né, de 6,9 para baixo, o estudante está reprovado. Então, vamos escrever um algoritmo para essa situação. Então, o estudante vai fazer as avaliações, o professor vai aplicar as avaliações, depois vai avaliar, né, as provas, vai dar nota. E aí, a nota, a gente vai se perguntar se ela é maior ou igual a 7. Se ela for maior ou igual a 7, se sim, então o professor vai aprovar o estudante. Já se ela não for maior do que 7, ou seja, ela é 6,9 para baixo, o professor vai reprovar o estudante. E aí terminou o nosso algoritmo aqui de aprovação. Que poderia ser, esse passo final poderia ser lançar a nota no sistema, por exemplo, enfim. Então veja bem, que antes só com o C, se a condição fosse verdadeira a gente fazia alguma coisa, e se não a gente seguia reto aqui. Agora com o C, se não, se a condição for verdadeira, a gente faz uma coisa, e se ela não for verdadeira, a gente faz outra. Então de todo jeito a gente vai ter alguma ação, ou uma ou outra. Então, se a nota for maior do que 7, o nosso algoritmo vai ter o passo aqui, aprovar. Já se a nota for menor do que 7, o nosso algoritmo vai ter o passo, reprovar. E aqui seria a estrutura sintática, aí, como que a gente escreveria esse nosso algoritmo que a gente viu agora, né? Se a nota maior ou igual a 7, entre chaves, aprovar. Se não, entre chaves, reprovar. Então, isso aqui é a mesma coisa do que esse fluxograma aqui. Se a nota é maior que 7, aprova. Se não, reprova. Então, aquele pedaço de código aqui equivale a essa parte aqui do nosso algoritmo. Ok, agora vamos ver uma segunda situação. Vamos imaginar um caso onde o estudante é aprovado com nota 7 acima. Se o estudante ficar com uma nota entre 3 e 6,9, ele fica de recuperação, de exame. Já se a nota for abaixo de 3, ele automaticamente está reprovado. Então, como é que a gente poderia escrever um algoritmo para essa situação aqui? O professor vai aplicar as avaliações, vai avaliar, e aí vai se perguntar, a nota, eu avaliei aqui a nota que eu estou dando, ela é maior ou igual a 7? Se sim, vou aprovar o estudante. E terminei o meu código, o meu algoritmo. Já se não, eu tenho que me fazer uma nova pergunta, porque a nota
ela não é maior ou igual a 7. Então ela é menor do que 7, né? Agora ela pode estar entre 3 e 6,9 ou ela pode estar abaixo de 3. E aí eu quero fazer coisas diferentes dependendo dessas duas situações. Então eu posso me perguntar agora se a nota é menor do que 3? Então, se sim, eu vou reprovar. Porque veja bem, a nota não é maior ou igual a 7 e a nota é sim menor do que 3. Então menor do que 3 é reprovação. Terminei meu algoritmo. Já se a nota não é menor do que 3, então se ela não é menor do que 3, quer dizer que ela é maior ou igual a 3. Mas ela também não é maior ou igual a 7. Porque a gente tem não para essa pergunta e não para essa pergunta. Então, obrigatoriamente, a nota está entre 3 e 6,9. Se ela não é maior ou igual a 7 e nem é menor do que 3, então ela está entre 3 e 6,9. E aí vamos colocar o estudante em recuperação, em exame, e terminou meu algoritmo. Vamos ver aqui como é que fica se a nota estiver maior ou igual a 7, por exemplo, uma nota 8. Então vai ser aplicada a avaliação, o professor vai avaliar e vai aprovar. Enfim. Agora se a nota ficou entre 3 e 6,9, né, menor do que 7. Então vai ser aplicada a avaliação, vai ser avaliado, a nota ficou nessa faixa aqui, então vai ser colocada em recuperação em exame. E se a nota ficou menor do que 3, mesma coisa, só que vai reprovar. Então com o mesmo algoritmo, dependendo da nota que foi avaliada, a gente vai ter um caminho diferente aqui no nosso algoritmo. O algoritmo é um só. A gente escreveu só um algoritmo. Só que como a gente colocou condições nele, vai depender da nota para a gente saber o que a gente vai fazer. Quais são os próximos passos. Por isso se chama uma estrutura condicional, porque ela depende de uma condição. Então como é que ficaria isso aqui escrito na linguagem que a gente está habituado agora? Se nota maior ou igual a 7, eu faço o que está entre chaves, que é aprovar. Se não, se, agora apareceu uma coisa nova. Eu estou botando uma nova condição aqui. Então a gente tinha visto se, tinha visto se com o se não. No caso do se não, a gente só tem uma condição. Se ela for verdadeira, faz isso. Se não, faz isso. Já aqui a gente está colocando mais uma condição. Então a gente testa a primeira. Se é verdade, faz isso. Se não é verdade, a gente está fazendo um novo teste agora. Vamos testar se a nota é menor do que 3. Aí, se isso é verdade, eu reprovo. Já se não é verdade, eu coloco em recuperação. Então, esse último senão aqui, ele é o que sobrou caso essa condição seja falsa e essa condição seja falsa. Ou seja, se essas duas condições são falsas, maior ou igual a 7 ou menor do que 3, quer dizer que a minha nota está entre 3 e 7, né? E aí estou de recuperação. E agora vamos ver um terceiro caso. Vamos imaginar um caso onde o estudante é aprovado com nota 7 ou acima e com nota abaixo de 7 o estudante realiza uma avaliação substitutiva, uma prova substitutiva. Aí se na prova substitutiva tirar acima de 7, então é aprovado. Já se não tirar acima de 7, se tirar abaixo de 7, é reprovado. Então veja bem que agora o caso ele é um pouquinho diferente. De novo, a gente vai ter que aplicar a avaliação e avaliar e dar uma nota. E a gente vai se perguntar se essa nota é maior ou igual a 7. Se ela for maior ou igual a 7, a gente vai aprovar. Ok. Como a gente fez nos casos anteriores. Agora, se ela não for maior ou igual a 7, aí eu vou fazer uma nova ação, que é aplicar uma prova substitutiva. E aí, depois dessa ação, eu vou fazer uma nova pergunta, que aí é se a nota dessa prova substitutiva é maior ou igual a 7. Aí, se sim, vou aprovar, se não, vou reprovar. Então, aqui, no caso do se não dessa pergunta, dessa condição, a gente teve uma ação e depois dessa ação uma nova pergunta.
E aí, dependendo da resposta dessa nova pergunta, esta ou esta ação. Depois termina. Então vamos ver a estrutura sintática disso. Se nota maior ou igual a 7, aprovar. Faço o que está entre as chaves. Se não, aí eu quero fazer uma ação, que é fazer uma prova substitutiva. E aí depois disso, eu quero colocar uma nova pergunta, um novo se. Então esse se agora está depois dessa ação, dentro deste se não. Então isso aqui só vai acontecer se não nota maior ou igual a 7. Se a nota for maior ou igual a 7, eu vou aprovar e vou passar adiante. Se não, eu vou aplicar uma prova substitutiva e aí eu vou avaliar de novo e ver a nota. Se ela for maior do que 7, eu vou aprovar. Se não, reprovar. Então, resumindo o que a gente viu até agora, a gente tem o C, e a gente pode ter vários Cs. E o que acontece aqui no C? Todos os Cs são testados, todas essas condições são testadas. Se essa condição for verdadeira, eu faço isso. Aí, independente da resposta disso daqui, eu vou fazer essa pergunta também. Se essa condição for verdadeira, eu faço isso. Se não, pulo para a próxima. Se essa condição for verdadeira, eu faço isso. Então, com o C, eu obrigatoriamente faço a pergunta que está depois dele. Já a gente viu o C, se não depois. Então, a gente tem o C também, que tem uma pergunta, uma condição. E aí, se a resposta for sim, se for verdadeira essa condição, eu faço isso. E se a resposta for não, eu faço isso. E depois a gente viu como colocar mais de uma condição, usando o se não se. Então, se essa condição for verdadeira, eu faço isso. Aí, se essa condição não for verdadeira, aí sim eu me faço essa segunda pergunta. Então, eu só vou me fazer essa segunda pergunta se essa condição for falsa. Enquanto aqui, de toda maneira, eu faço as 3 perguntas. Aqui eu só faço essa segunda pergunta se a resposta para a primeira for não, se essa condição for falsa. Então, se essa condição for falsa, eu faço essa pergunta. Se a resposta for sim, se for verdade, eu faço isso aqui. Já se a resposta for não, se isso aqui não for verdade, aí eu faço isso aqui. Então, eu só vou fazer o que está aqui se a resposta para essa e para essa pergunta forem não. Eu só vou fazer isso daqui se a resposta para essa pergunta for não e para essa for sim. E eu vou fazer isso daqui se a resposta para essa pergunta for sim. Vou fazer isso e vou pular fora. Não vou testar o resto aqui. E por último, a gente viu esse caso, que é um pouquinho diferente, que a gente tem o se, se não, e depois dentro do se não, a gente colocou mais um se, se não. E a gente usou isso para poder ter outras ações aqui dentro. Se a gente fizer simplesmente como está aqui, seria a mesma coisa do que está aqui. Então, o se, se não, e dentro do se não mais um se, se não, é a mesma coisa do que está aqui. A diferença é que agora a gente consegue colocar uma ação aqui, por exemplo, fazer a prova substitutiva. Então, são maneiras diferentes aí de usar condicionais. E aí tem várias combinações que podem ser feitas com isso. Então, o importante é saber que com o se, todas as condições são testadas, e sempre na ordem, uma depois da outra. Com o se, se não, essa condição é testada, e dependendo da resposta, faz uma coisa ou outra. Com o se, se não, a gente pode ter vários se não, se's aqui, né? A gente só pula para a segunda pergunta, ou para a próxima condição, se a que a gente está fazendo for falsa. Que se ela for verdadeira, a gente nem se faz as próximas perguntas. E aqui é muito parecido, com a diferença que a gente consegue colocar mais ações aqui. Então, se isso for verdade, faz isso. Se não for verdade, a gente pode fazer outra coisa e se fazer novas perguntas. Então, essa seria a diferença principal.